Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos continuar. Só vou explicar novamente, porque sempre temos visitantes aqui na igreja, a série Kryptonita, que é uma ficção, de um filme que é uma ficção, que é do Superman, que tem tantos poderes, mas fica fragilizado perante aquela pedrinha verde ali. E nós estamos tratando das coisas que enfraquecem a vida do crente, que faz o crente minguar, do crente desistir. Estamos identificando as criptonitas para a gente poder pegar essa criptonita, destruir, jogar fora e não deixar que ela tire a nossa força, né? E hoje eu quero falar sobre dois extremos. Fala comigo, dois extremos. Lembrando uma coisa, uma frase que alguém me disse esses dias: todo extremo beira o precipício. Todo extremo você está andando nele, mas beirando o precipício e pode cair. Eu vou falar de dois extremos. Um deles é a religiosidade. E o outro extremo é a hipergraça. Então olha só, religiosidade e hipergraça. Fala com o seu irmão, você já vai entender, fica tranquilo aí. Tá bom? Só que antes de assentar, você vai declarar assim sobre a vida do seu irmão: a graça dele te basta. Fique em paz, vai dar tudo certo. O Senhor está no controle. Ele já tem um caminho aberto sobre as águas. É isso aí. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Quero pedir licença aos irmãos, mandar um beijo aqui para minha gata. Está assistindo lá em Itajaí agora. Eita, esses homens têm que andar mais comigo. Então, beijo, gatona. Depois, ela está lá, foi para o Congresso Nacional de Mulheres da Igreja Quadrangular, mais de, acho que 11 ou 12 mil mulheres. Depois vou passar um vídeo aqui da ministração dela ontem lá, foi muito forte. Muito forte. Então é o seguinte, irmãos. Eu quero primeiramente dizer para vocês que nunca foi o sonho de Deus a criação de qualquer religião. Jesus não veio para cá trazer religião para nós. Ele, inclusive, os pecadores, ladrões, prostitutas, se aproximavam dele porque eles estavam cansados da religiosidade que não mudava nada. Fala assim comigo, religião vem de uma palavra, religare. A função da religião é religar o homem a Deus. Só que ela nunca ligou, ela sempre afastou o homem de Deus. Então, o crente religioso corre um grande risco de se tornar uma pessoa que não conhece o reino, que não vive o reino, que não sente o reino, que não tem conexão com o Rei dos Reis, aquele que é dono do reino. Porque religiosidade é um perigo. Olha só, vamos falar de alguns pontos da religiosidade. Eu estou até pensando aqui, irmãos, semana que vem, né, domingo que vem, o encerramento dessa série Kryptonita, né, porque no primeiro domingo de dezembro vamos começar o nosso projeto de vida 2026. Mas eu não sei que eu vou pregar, mas estou tendo uma inspiração aqui. Quem sabe, chuva, a kryptonita que não deixa o crente sair de casa. O que vocês acham? Tem crente e crente, né, irmão? Mas eu estou pensando, acho que vai ser chuva mesmo, o tema. Brincadeira, nem isso não. Mas hoje eu senti que é uma kryptonita forte a chuva, viu? Religiosidade. Fala comigo assim, formalismo, formalidades vazias. É isso que a gente vê na religiosidade. Olha só. Quando a religiosidade se torna apenas uma questão de rituais e práticas externas, sem compromisso genuíno com os princípios e valores espirituais. Por exemplo,
Tem muito crente que idolatra a própria oração. Aquelas orações lindas, maravilhosas. O mais legal é quando você pede para um crente religioso orar antes da picanha, né? Nós vamos comer essa picanha. Que o irmão fulano ora ele: Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus que criou os céus e a terra. Não, irmão, só abençoa a picanha, vamos comer picanha. Mas tem gente que idolatra a própria oração, é religioso. Quer ver uma formalidade vazia? Pessoas que têm aparência de santidade, mas na prática não tem nada a ver. Sabe, fui no Mercado Central aqui em Belo Horizonte uma vez, e lá no estacionamento tem uma grande imagem lá. E eu vi um senhor se ajoelhando perante aquela imagem, fazendo o sinal da cruz, fez ali a oração, a reza dele. Mas quando eu olhei para ele, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo algo. Porque assim, se você já ouviu o Espírito Santo falar, nessas horas assim você sente que é ele. E eu olhei para aquele senhor ajoelhado, eu vi ali um ato de humildade. Apesar de que Deus não quer que isso aconteça, que você se ajoelhe perante imagens, mas o Espírito Santo falou comigo assim: a idolatria dele não é algo que eu gosto, mas tem uma idolatria que é pior. É aquele crente que olha, julga uma pessoa que ajoelha perante uma imagem, mas quando ele olha no espelho, ele vê no espelho a imagem do santo. Ele é tão santo, que ele pode julgar, apontar os dedos, falar mal das denominações, de líderes, de igrejas. Ele pode falar mal de membros da igreja, porque ele é a imagem da própria santidade, justiça própria. Ele está pronto para a salvação, porque ele se salva. Essa idolatria entristece muito mais o coração de Deus do que às vezes uma idolatria por ignorância. Por fora, crente, por dentro está desviado. Olha, irmão, você acha que eu estou pegando pesado? Vou te mostrar quem é que gostava de pegar pesado com religioso. Jesus. Mateus 15, versículo 1 ao 3. Olha o que Jesus fala. Então chegaram ao pé de Jesus religiosos, escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão quando comem pão. Uma tradição do judeu, lavar a mão lá. Aí Jesus fala assim: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ele está dizendo: vocês estão encrencando com os meus discípulos que eles não lavaram a mão, e vocês que transgridem a lei de Deus por causa da tradição de vocês. A tradição de vocês foi colocada acima da palavra de Deus. Porque é o seguinte, irmão, o que é tradição? Minha família tem uma tradição da religião, da religiosidade. A tradição é algo que você, às vezes, mesmo que seja errado, repetiu tantas vezes que ficou parecendo verdade. Aí Jesus continua, versículos 6 ao 9. E assim, vocês invalidam pela sua tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías falando sobre vocês. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Alguém já ouviu falar assim: a igreja quadrangular não tem doutrina? Já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Eu já ouvi muitas vezes isso aí. Sabe quem é que fala que a quadrangular não tem doutrina? São aquelas pessoas que acham que doutrina é cabelo comprido, saia comprida, não usar maquiagem, não colocar brinco. Pastor Lucas contratou um rapaz para fazer um serviço lá para ele, pedreiro. Um calor, aquele calor e ele com a camisa abotoada até o último botão, abotoada aqui na manga. O Lucas falou: rapaz, tira a camisa aí. Não te empresto a camiseta. Não. Lá na minha igreja o pastor ensinou. Irmão, nem para jogar bola pode ser se não for de calça jeans. Isso para eles é doutrina. Doutrina, irmão, tem que ser Bíblia. A quadrangular, toda a doutrina dela é calcada na Bíblia. Os quatro ministérios de Jesus. Ele salva, ele batiza, ele cura, ele voltará. Foi na visão de Ezequiel dos 4 querubins, são os 4 rostos da igreja quadrangular, que é o rosto que ele viu os 4 seres. Lá no Apocalipse eles estão também lá em Ezequiel, que é o rosto do homem, o rosto da águia, do leão, do boi, representando o ministério de Jesus. As cores da bandeira quadrangular estão todas no peitoral do sacerdote e no tabernáculo que Deus mandou Moisés construir lá no Êxodo. E alguém veio falar para mim
que não temos doutrina, nós não temos costumes e tradições de homens que invalidam a obra de Deus. Mais uma característica da religiosidade, fala assim comigo: hipocrisia. A religiosidade pode ser usada como uma máscara para esconder a verdadeira natureza e intenções de alguém, levando a uma falta de autenticidade e credibilidade. Jesus olhava para aquela turma e falava assim: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, como túmulo bonito, ó, bonitinho e pintado por fora, mas todo tipo de imundícia e podridão por dentro. Vocês ficam aí, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Fica olhando a trava, fica olhando aí um cisco no olho do irmão, mas tem uma trava dentro do seu olho. Hipócritas, porque tem roupa de crente, jeito de crente, mas o coração não tem nada de crente, não tem misericórdia, não tem amor, não tem unidade, mas só soberba, só arrogância. Quem aqui um dia já encontrou com um crente na rua ou foi numa igreja que a olhada que o crente deu para você, você sentiu até mal? Aquela olhada assim. Tem um rapaz que eu quero trazer aqui. Eu estou conversando com ele. Ele é novo convertido. Ele ficou muitos anos nas religiões de terreiro. E hoje ele é convertido. Só que ele tem o rosto todo tatuado, o corpo todo tatuado. Aí eu estava vendo um post esses dias, ele falando, ele pregando no Instagram. Aí uma crente foi lá e comentou: quem é você para ficar falando de Jesus cheio de tatuagem na cara? Esse naipe. Olha, hoje, né, o pastor Davi Miranda, ele fundou a igreja Deus é Amor. Hoje ele não está mais aí, mas o neto dele, Davi Miranda Neto, está na liderança da igreja. Só que ele é jovem. Está pregando de camiseta, de calça jeans. Está cheio de profeta assim na Deus é Amor, falando assim: eis que te digo que você não presta, que você não é de Deus. Por quê? Porque ele está pregando com a roupa diferente. O cara prega, um menino bom, um menino de Deus. Está entendendo, irmão? Enfrentar religioso é uma coisa muito difícil, porque a religiosidade, ela vira uma doença, e se você andar com doente, você fica doente também. Andou com quem está com gripe, vai passar para você. A doença pode ser transmitida, e a doença, a religiosidade, é transmitida de gerações em gerações. E eu não estou falando de católico não, porque lá tem religiosidade, eu estou falando também de crente. Eu tinha uma parente, já partiu muito tempo, que ela era aquela super crente. Eu lembro até hoje na casa dela tinha lá um quadro assim: o caminho do céu, o caminho do inferno. O caminho do céu era só a igreja, o caminho do inferno era cinema, teatro e tal. E um monte de gente entrando no caminho do inferno, e no caminho da igreja quase ninguém, caminho do céu. Radical, não pintava cabelo, não cortava o cabelo. Mas é o seguinte, não gostava de gente negra. As filhas, tudo de olho verde, cabelinho liso, todas casaram com negros. O filho dela, que foi meu primo segundo, chegou drogado um dia em casa. Ela falou assim: drogado não entra aqui. Bateu a porta na cara dele. Ele foi ali, em frente à Repelube, onde o pastor Felipe trabalha ali, foi atravessar ali a 381, bêbado e drogado, uma van matou ele. Porque uma crente cheia de misericórdia no coração disse: o drogado não entra aqui. Você não pode entrar na sua casa, que é o próprio refúgio. Ele vai para onde? Meu primo morreu atropelado, fruto de falta de misericórdia, de super religiosidade e graça que é bom nada. Duro isso, hein, irmão? Duro isso. Talvez tenha alguém aqui essa noite que ficou anos longe da presença por causa da religiosidade de uma mãe, de um pai ignorante, que tentou converter essa pessoa na marra. Fala versículo o dia inteiro. O que adianta ficar repetindo versículo que você nunca pratica? É muito melhor praticar e depois falar o versículo, fica melhor. Religiosidade gera julgamento e exclusão. Olha só, pode levar pessoas a julgar e excluir outras com base em suas crenças ou práticas. Em vez de promover a inclusão, o amor, trazer o reino, não, só exclui.
Porque se apresenta como melhor do que os outros, mais santo, portador, ó, só faltou andar com as tábuas dos 10 mandamentos na mão, Senhor. Igual Moisés. Tem uma pessoa aqui na igreja, se ela quiser se manifestar, eu vou deixar. Era líder do ministério de dança de uma igreja aqui perto. Aí um dia ela chegou assim, para a filha do pastor, que também era pastora lá, falou assim: ô pastora, eu estou querendo fazer uma tatuagem. Como é que é a tatuagem? É assim, assado. Ah não, você pode fazer. Aí essa pessoa foi lá, toda feliz, fez a tatuagem, voltou para a igreja. Aí teve uma reunião de liderança assim, só líderes. O pastor pegou a palavra: fulana, fica de pé aí. Irmãos, estou comunicando que fulana de tal aqui, ó, vai ficar 6 meses agora sem poder fazer nada aqui na igreja, porque ela fez uma tatuagem. Interessante. A filha dele casou com 2 bandidos, um atrás do outro. A igreja acabou, ele ofereceu a igreja, queria vender para mim a igreja. Quando a gente queria sair do galpão lá para um lugar maior, queria vender para mim, porque ele liquidou a igreja. Infartos, por quê? A auréola dele não tinha graça, era muito apertada, apertou a cabeça, apertou o coração. Homem duro, não é verdade? É ou não é? Acabou com a igreja. Jesus falou: eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a religiosidade às vezes prevalece e fecha a igreja, desvia pessoas. Um dia desse, né, tinha um rapazinho lá, filho de um pastor amigo meu, falando: eu não ouço música do mundo, eu só ouço música gospel. E aí falou perto do pastor Leandro. O pastor Leandro ficou observando. De repente ele estava lá falando assim: ô fulano, vamos no cinema? Vamos ver o filme Transformers? O pastor Leandro na hora fez o link e falou assim: escuta, você não pode ir lá ver o Transformers, não? Por que eu não posso? Porque lá toca música do mundo. Não, mas isso não tem a ver, porque como é que eu vou controlar o que tem no filme? Você pode controlar o que está no filme, você não controla, mas você está lá, você vai ouvir. Ignorância. Porque o que tem de música secular, que é maravilhosa, bem com composição, melodia e letra maravilhosa. E como tem algumas músicas gospel também, que irmão, que dá até dor de barriga quando a gente ouve. Deus te deu capacidade de discernimento, inteligência, para você saber o que é bom e o que não é. Quem já ouviu aquela música do U2, né? With or without you. Já ouviu? Ele compôs em homenagem ao Espírito Santo. Ele é crente, irmão, só que canta para o mundo inteiro. Você quer ficar só cantando na igreja e não canta onde tem ímpio, para receber unção, para receber a paz, a presença de Deus. Porque o crente religioso se exclui da sociedade. Eu não vou lá na casa dos meus parentes, não. Chega lá, estão tomando cerveja. Chega lá, estão lá falando uns palavrão. Ah é? Então você só vai iluminar onde já tem luz, vai iluminar onde tem treva, irmão. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Eu quero te perguntar, crentão, quem te constituiu juiz para julgar os outros, Deus ou os homens? E quem disse que a pessoa tomou alguma coisa, comeu alguma coisa que não te desagrada, ela é ruim, que ela é do mal? Aleluia. O foco da religiosidade não é no interno, é no externo. Ela se concentra mais na aparência externa, na aprovação dos outros, do que na transformação interna e na relação com o divino. Religiosidade é uma casca, é máscara, é só para inglês ver, é só para passar aparência para os outros. Porque quem é santo não diz que é, quem diz que é já não é. Já ouviu um provérbio que diz assim: quem é não diz nada, quem não é vive dizendo. Se você tem necessidade de mostrar que você é rico, você não é rico, não, irmão. Até porque riqueza não é ter dinheiro, é mentalidade. Vou alertar a igreja mais uma vez, eu faço isso há 6 anos. E quando eu falo isso, você acha que eu estou exagerando, você duvida, mas eu quero que você veja e sinta na sua pele. Todos aqueles que ficam falando só de santidade, 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 santo e santo e santo, você vai descobrir que não tem nada de santidade na vida deles. A hora que precisar de misericórdia, eles não têm. Na hora que você pecar e errar na frente deles, eles vão te julgar na areia, botar sua boca no pó e te julgar como se fosse o pior dos indivíduos.
Só que debaixo do tapete deles tem coisas escondidas que uma hora vão aparecer. Por isso Jesus disse assim: felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Jesus quis dizer assim: misericórdia você planta, tenha dos outros hoje, que amanhã você vai precisar. Quer colher misericórdia dos outros? Tenha hoje dos outros misericórdia, porque amanhã você vai precisar, porque vai errar, porque vai pecar, vai pisar na bola, vai cometer erros, vai pisar na bola com alguém, e você vai precisar de misericórdia. Mas se você é misericordioso hoje, amanhã você alcança misericórdia também. A lei foi dada para formar um povo, para o povo ter parâmetros. Ei, vou falar daqui a pouco sobre isso. A lei de Deus é boa, é perfeita. Só que a lei, tem uma placa ali escrito pare, é para você parar, que se você for direto, você pode bater o carro e morrer. Leis são criadas para nos resguardar de fora para dentro, mas o reino de Deus é diferente. Ele vem para te mudar de dentro para fora. O reino de Deus, Jesus falou, não é de aparência exterior, é interior. Não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Irmãos, meus queridos, sabe o que eu sou leve? Eu sou liberto disso. Sou liberto. E hoje pessoas sairão libertas daqui essa noite. Sairão libertas pelo conhecimento da palavra, libertas porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mundo não precisa ouvir que somos cristãos, precisam ver Cristo em nós. E deixa eu te falar, viu? Religioso, religiosa que está assistindo aí, talvez esteja aqui essa noite. A partir do momento que você posa de fariseu, senhor da verdade, senhora da verdade, julga, discrimina, você está falando de Deus, você tem tatuagem na cara. Você está andando não é com Jesus não, é com fariseu. Você está andando com aqueles que perverteram a lei de Deus com costumes de homens. Jesus um dia elogiou os religiosos, falou assim: acho bonito, vocês são dizimistas fiéis. Vocês dão dízimo de tudo, da erva, do endro, do cominho. Tudo que vocês produzem, vocês tiram o dízimo. Mas vocês não têm misericórdia de ninguém. Então faça o seguinte, não deixe de fazer isso, não seja dizimista, mas também tenha misericórdia das pessoas. Jesus não é maravilhoso? Lembra daquela parte? Ele é extraordinário, né? Aquela parte que ele está lá, a turma trouxe uma mulher que foi pega em adultério. Olha como é que a sociedade era machista naquela época. A mulher que sofria, né? E aí Jesus, a lei fala que se for pega em adultério tem que apedrejar e matar. Jesus escrevendo na areia, ninguém sabe o que ele estava escrevendo, não, irmão. Mas quem sabe não estava escrevendo até uns pecados daquela turma santa lá. Olhou para um assim, bate na mulher. Você adultera com outra. Você não tem misericórdia de ninguém. Aí Jesus só falou o seguinte: quem de vocês aí que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Porque é isso que o religioso pensa, que pode apedrejar. Ei, pode continuar me apedrejando, pode jogar pedra, que eu vou pegar cada uma delas e construir o meu castelo. E vou crescer na graça, na sabedoria e na presença de Deus. Pode apedrejar, que eu pego cada pedra com carinho e vou formar o castelo que Deus tem para minha vida. Pergunta para o seu irmão, que tipo de crente você é? O apedrejador ou o misericordioso? Religiosidade tem legalismo. Fala comigo, legalismo. O legalismo é quando você enfoca excessivamente em regras e normas, esquecendo da graça e do amor. Quer ver um negócio? Regrinhas que a igreja inventou. Ah, vocês são casados? Não, então não pode tomar ceia. Vocês estão morando junto? Ah, não pode tomar ceia. Ao invés de falar assim: olha, se você casar, vai ser muito mais abençoada a sua vida a dois.
Deus pode transformar a vida de vocês vão prosperar mais. Vocês vão estar debaixo de legalidade espiritual. Ah não, você não pode tomar ceia. Vai batizar? Ah, não casou? Não pode batizar. Engraçado, não casou, não pode batizar. Não pode tomar ceia. O que a pessoa faz? Vai embora de um lugar desse. Não é muito melhor fazer o que eu faço aqui? Não estou satisfeito com a sua situação, não. Vocês estão morando junto, estão casados? Casa, resolve isso aí. A quantidade de pessoas que estão casando nessa igreja, com 14, 8, 20 anos de união. E se eu pedir para elas levantarem, agora elas levantam e vão falar o quanto que a vida deles tem sido mais abençoados. Regrinhas e normas excessivas, mas se esquecem da misericórdia, do amor, da piedade. Eu estava na igreja, lá em cima, no galpão, na Diamante. Aí tem uma reunião de líderes, alguém falou assim: pastor, se alguém for amaziado, tiver uma união estável, mas não está casado, o senhor deixa servir na igreja? Eu falei: deixo sim. Talvez ministrar em algumas pessoas não, mas servir pode. Porque está cheio de casado aqui dentro que não quer fazer nada. Por que eu vou impedir aqueles que só por causa de um papel? Não é só um papel, né, irmão? É uma prova de que você quer pertencer a alguém. Porque tem gente que fala assim: ah, para que eu vou casar, pastor? É só um papel. Então rasga a escritura da sua casa, rasga o documento de transferência do seu veículo. É só papel, rasga tudo, joga fora. Não, é um papel que fala: eu sou de alguém. Tem alguém comigo aí? Religiosidade serve para manipulação. O pastor que perverte a palavra para criar medo nas pessoas e dominar as pessoas. Já pensou que absurdo, Najara? Você não pode servir a Deus porque fez uma tatuagem. Devia orientar, ao invés de punir a pessoa. Eu sempre quis fazer tatuagem, nunca fiz. Se eu tivesse feito as que eu queria, eu estava arrependido amargamente. Só coisa feia. Mas agora, como vou fazer 50 anos, não vou fazer tatuagem, não. Agora, se eu fosse um pastor todo tatuado, o religioso olhar para mim e falar assim: não volto nessa igreja, o pastor tem tatuagem no braço inteiro. Não ia estar nem aí para a unção e nem para a obra de Deus na minha vida, só para a aparência. Eu vou falar para vocês, não estou incentivando ninguém a fazer tatuagem não, tá? Inclusive, se quiser fazer, converse comigo antes, pede orientação. Mas está cheio de tatuado aqui ganhando alma. Ganhando alma. Rompendo, resgatando pessoas do inferno para o céu. Então não julgue as pessoas. Não julgue o livro pela capa, não. Abre o livro e conheça ele. E aí a religiosidade faz você ficar desconectado da realidade. Por quê? Leva a pessoa a se desconectar da realidade dos problemas do mundo, em vez de se engajar em ações práticas para melhorar a sociedade. Não, agora estou na caixinha aqui, eu sou da igreja. Não sabe mais nada que está acontecendo no mundo. Não se envolve, não muda a vida de ninguém, não faz diferença na sua geração. É casa, igreja, igreja, casa e pronto. Fechado na bolha. Alguém conhece alguém assim? Olha como é que é a religião. Jesus contou que um homem apanhou, foi assaltado, estava lá caído. O sacerdote passou de manhã, viu, não fez nada. Passou de longe. Aí depois, passou o levita. Jesus falou assim: descia o sacerdote de Jerusalém para Jericó e viu o homem caído e não fez nada. Descia o levita de Jerusalém para Jericó, viu e não fez nada. Passava por ali um samaritano, que era um povo que o judeu não gosta, e botou ele no animal, levou ele para uma hospedaria, pagou 3 dias para ele. Você não está entendendo o que Jesus falou, não. Ele estava dando uma facada no peito de um religioso. É como se eu dissesse para você hoje: o pastor passou de manhã, o líder de louvor, o diácono, a diaconisa, passou e viu a pessoa caída, não fez nada. Mas o travesti que voltava da prostituição na madrugada, viu e fez. Aí ele perguntou: quem foi o próximo dele, o religioso ou aquele que fez alguma coisa? Detalhe que ele falava descia, fala comigo, descia. Porque Jerusalém está no alto e Jericó embaixo. Jerusalém é o lugar da bênção. Jericó foi amaldiçoada por Josué. O que isso quer dizer? Todos aqueles que estão em decadência espiritual, pode ter a melhor roupa de crente que for, eles estão em decadência espiritual. Porque olham, se compadecem, mas não agem.
Mas Deus está levantando homens e mulheres nessa igreja que vão ver, se compadecer e agir, fazer algo por alguém, realmente ser aquilo que Deus quer que você seja, que Cristo te chamou para ser, alguém que faz diferença na vida dos outros e não fica falando mal e julgando as pessoas. Fala assim comigo: graça é favor imerecido. Então já avisa o seu irmão, fala assim: você e nem eu, nós não merecemos. Interessante, graça é algo que eu não mereço e Deus me dá. Misericórdia, como é que é mesmo? Vou lembrar aqui. Eu vou lembrar, já falo para vocês aqui. Deu um tilt aqui. Eu não mereço salvação. Ninguém aqui merece salvação. Por isso Paulo disse: pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de ti, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer: eu estou indo para o céu porque eu mereço. Eu fiz por onde? Estou ralando para me santificar? Não. Pastor, minha mãe é uma mulher tão boa, mas acontece tanta coisa ruim com ela, tal. Irmão, bom é Deus, aqui não tem ninguém bom não. A gente vai melhorando a cada dia, a gente vai crescendo. É muito melhor ser um pecador em constante arrependimento do que um crente falso, religioso, safado, sem vergonha, que não tem palavra, ladrão, safado, com roupa de crente, julgando as pessoas. Porque eu estou na caminhada. Eu vou fazer 50 anos, irmão, eu nasci na igreja, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu já vi coisas acontecerem, já fui vítima dessa gente. Por isso, quando eu entendi a graça de Deus, Jesus falou, como falou para Paulo, falou para mim: Stefano, eu sei que você errou, rapaz, mas ser perfeito é só para Jesus mesmo. Minha graça te basta. A minha graça te basta. E agora eu quero falar sobre algo que é o outro extremo. Tem religiosidade, graça, e tem a hipergraça. O que é a hipergraça? Posso fazer de tudo. Olha aqui. Muitas vezes leva as pessoas a interpretações questionáveis. Elas começam a questionar pecado, lei e responsabilidade cristã. Porque agora eu estou na graça. Estou na graça, não precisa agora preocupar não. Tudo que eu fizer, Deus me perdoa, eu faço o que eu quiser. Tem gente que está na hipergraça que acredita, irmãos, que não tem inferno, que não haverá condenação. Pregam, você vai ver no YouTube, pregam que todo mundo vai ser salvo. Como se o próprio Jesus foi o que mais falou de inferno? Falou várias vezes. A hipergraça começa a invalidar, pastora Cláudia, até os ensinamentos de Jesus. Tanto a religiosidade quanto a hipergraça invalidam a palavra de Deus, para cada um atender o seu desejo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai mudar a palavra dele para se encaixar em você. Você tem que mudar para encaixar no que ele falou. A Bíblia é um livro antigo, está ultrapassado. Não, é mais atual. Ele é tão atual que amanhã ele será mais atualizado ainda. É aquela pregação. A pessoa tem uma vida devassa, aí morre. Fulano morreu, está lá nos braços do Senhor. Mas peraí, você viu a vida que ele viveu? Sem se arrepender, sem querer mudar. Mas Deus é bom, Deus é Pai. Deus é bom, Ele é Pai, Ele é amor, mas Ele é justiça. E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês: Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre. Você vai lá em Israel hoje, na região do Mar Morto, tem pedras de enxofre, você acende ela, dá um fogo azul. Não existe enxofre naquela região, aquilo ali veio do céu, onde tudo agora é seco, fogo e enxofre, pastor Davi. Se Deus não julgar essa geração, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Se a hipergraça fosse verdade, Deus ia ter que parar tudo que Ele fez, voltar no tempo e salvar Sodoma e Gomorra. A supergraça desvaloriza o arrependimento. Ei, será que é só eu que vejo
Instagram de vez em quando, os tipos de crente que estão aparecendo, achando que tudo pode, tudo está legal, tudo está valendo. Eu já vi lá a pessoa lá, fala versículo, aparece lá no culto, aí coloca lá capricorniana, libriana. Na outra foto, não é a mesma pessoa, não, está sem roupa. Hipergraça, irmão. Tudo pode, tudo está valendo. Nós estamos vendo uma geração que prostitutas estão sendo idolatradas. As meninas do Job estão falando do Job. Então tem gente fã delas. Nossa, você viu, fulano é linda, não? Ela está lá no, como é que chama aquele negócio? Você sabe o que é, irmão? Fala aí o negócio. OnlyFans. Nossa, eu adoro o estilo dela, está no OnlyFans. Uma prostituta. Hipergraça. Não que ela tenha que ser julgada, mas quem sabe um dia alguém vai fazer diferença na vida dela. Mas ficar fã, acompanhar o estilo, ser mentoreado por essa gente. A pregação, a primeira de João Batista e a de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Fala comigo, arrependimento é mudança de mentalidade, valores do reino, cultura do reino, visão do reino, mudança de rota, choque, transformação. Bom, aí o cara está na hipergraça, ele vai trair a esposa, falar: tá valendo, eu estou na graça. Pastora Cláudia, imagina alguém vai casar. A Luísa, você fala assim: não trai minha filha não, tá? Mas se você trair, eu te perdoo. Fala que esses caras, aqui ó, não trai minha filha não, mas se você trair, eu te perdoo. Você fala isso? É isso que você vai falar? Vocês estão achando que Deus vai ficar para tudo que a pessoa faz e erra? Ah, vai filho, pode fazer que eu vou te perdoar. Olha como é que Jesus pegou pesado com uma igreja. Jesus, né? Primeiro falou assim, elogiou. Passou a mãozinha na cabeça, depois deu um... Olha o que ele falou para uma igreja. Presta atenção. Está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículos 19 ao 23. Olha o que ele está falando. Ei, fala para o seu irmão, Jesus conhece as suas obras, tá? A pergunta para ele, qual é a sua obra? Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, você só serve de todo o coração, a tua fé, a tua paciência, e olha, eu estou vendo que as últimas obras de vocês são melhores do que as primeiras. Olha que só elogiou. Mas olha o que ele vai falar agora. Mas eu tenho algo contra vocês, porque vocês toleram Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, e ela ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição e ela não se arrependeu. Eu vou colocar ela numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Cadê a hipergraça aí, irmão? A mulher avacalhando o culto, avacalhando a igreja, fazendo profecia, falando mal do pastor, causando dissensão, causando problema, fazendo grupinho, cria inveja, contenda entre irmãos. Aí Jesus falou assim: eu já dei um tempo para ela se arrepender, porque eu sempre dou tempo para todo mundo se arrepender. Mas só que essa mulher está vindo contra a minha igreja, eu vou botar essa mulher numa cama, e todo mundo que andou com ela, caiu no papo dela e participou do que ela faz, vai se lascar. Cadê a hipergraça aí, irmão? As pessoas confundem amor como eu posso dizer? Acha que o amor é tratar bem, é perdoar, só amar. Não, o amor também é disciplina. Disciplina é amor. Porque Deus, diz a Bíblia, que Deus, Ele vai disciplinar e corrigir todos aqueles que Ele ama. Alguém já foi disciplinado por Deus? Glória a Deus.
Paulo falou assim, fulano de tal me encheu a paciência, me perseguiu, falou demais. Eu não vou brigar com ele não, mas eu já entreguei ele para Satanás. Pastor Marco Feliciano subiu o morro do Dendê, porque ele foi chamado por um traficante lá, que queria conversar com ele, ele foi. Aí passou no meio da turma lá de metralhadora e tal. E aí quando chegou lá na sala, ele falou assim, bom dia. Aí o chefe do tráfico falou assim, bom dia não, paz do Senhor. Falou, como assim? O senhor é crente? Fizemos até um culto aqui agora, antes de começar a trabalhar. Ele falou para o traficante, você tem que se converter. Você vende drogas. Vocês são maus. Vocês não têm misericórdia. Vocês estão destruindo famílias. E sabe o que é o pior, irmão? Um dia desses eu falei aqui, que o Bop subiu lá e matou aquele monte de cara lá, que estava lá, metralhadora. Sexta-feira uma pessoa veio aqui no meio do Forjados Mil falar comigo, pastor, eu não concordo não, aquele povo foi morto, tinha que prender todo mundo, não podia matar não. Como é que vai prender? Os caras estão com metralhadora mais evoluída que da polícia, atirando para todo lado. Você fala assim, por favor ladrão, pare de atirar que eu vou te prender. Ó, não me mata não, tá? Só vou colocar o gema, irmão, paciência. E o dia que eu falei essa história aqui, eu nem falei mal de polícia, nem de traficante, eu só contei a história. Teve gente que fechou a cara, comentou, achou ruim. Sabe o que é isso? É hipergraça. O cara está aqui na igreja, a mulher está aqui na igreja, acha que a graça é isso, e que todo mundo é gente boa, e que o tráfico está certo. Deixa eu dizer para você, os traficantes roubam meninas bonitas dos seus pais para ser escravas sexuais. Doutrinam todas lá nas drogas. Eles cobram mensalidade para você morar lá, para você ter comércio lá. Eles aterrorizam, eles matam. Teve agora nessa correria, que eles fugiram do BOPE, teve um traficante que tropeçou num pé do rapaz. Ele matou o rapaz só porque tropeçou no pé dele. Um mundo sujo, cruel e crente, achando bonito, achando ruim. Mas eu sei de onde vem essa ideologia, tá? Vem de política. Irmãos, dá medo de cada coisa que eu vejo na internet. Um dia desse eu vi lá um pastor, que ele bota uma bata tipo do Papa, assim, um vestidão, bota um quipazinho assim, e o culto deles vai ficar o tempo todo só. Nossa, fiquei até tonto. Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Já viu? Um vestidão vermelho? Como é que fez? Um vestidão rodando. É o culto deles. Vem cá, Júnior, só um dia, né? Eu passei em frente a um terreiro lá no Caiçara de bicicleta. Aí tinha uma mulher lá com a roupa vermelha da Yansan, tinha uma outra lá. E as duas estavam assim, ó, o tamborzão tá com... As duas rodando aqui. Aí, beleza, eu vi. Lá, de repente as duas pararam e fizeram só. Olharam pra mim, ó, com a bicicleta. Estava de bicicletinha andando à noite lá no Caiçara. Vocês acreditam que eu vi, tem umas igrejas que tem isso? A pessoa sai do terreiro, meu terreiro não sai dela, leva para a igreja. Uma pastora que pega, igualzinho eu vi no terreiro lá, rodando. Que edificação isso traz. Esse povo é preparado para quê? Para pregar qual evangelho, gente? O que tem de reino de Deus nisso? Loucura. Não, tem uns vídeos. Ah, meu Deus. Vocês viram um cara que sobe, um pastor que sobe na pilastra, fica igual pica-pau, assim, ó. Você viu essa? Foi correndo assim, ó, subiu na pilastra na igreja, no meio do louvor, igual pica-pau lá. Boçais, energúmenos. Não estou aqui falando mal da pessoa que tem a unção do radinho, unção do skate. Irmão, você pode se expressar como você quiser. Eu estou falando aqui de exageros e idiotices. Porque quanto menos você tem o Espírito Santo, mais moda você tem que inventar. Mais moda você tem que inventar.
favor, mídia, quando fizer a figurinha de eu rodopiando aqui, me manda, tá? Não fica espalhando por aí sem eu saber, não. Ó, que coisa louca, que destruição de ministérios, destruição de vidas, travestido de uma religiosidade ou então uma hipergraça. Não pode tudo não, irmão. Um monte de crente aí na internet discutindo cor de parede de igreja, se é preto, se é branco, que é preto não é de Deus, que a cinza, a vermelha, que tem luz, não pode ter luz. Ô irmão, enquanto isso o diabo brincando lá fora e os crentes brigando por causa de cor de igreja. Irmão, a cor preta foi Deus que inventou, a cinza, a amarela, a azul, qualquer cor que você quiser foi Deus que inventou. O diabo não inventa nada, ele só pega emprestado as coisas. Dá tristeza de ver essas coisas. E eu vou contar algo para vocês. Essa pastora que rodopiava, eu vi lá gente aqui dessa igreja que curtiu. Vai curtindo tudo aí, irmão, que o pastor vai ver. Não, eu vou além. Eu vou além. Meninos, eu vi. Sabe o que eu vi? Não fui eu não, foi a pastora. Apareceu na timeline dela lá, acho que é a timeline que fala, essa timeline, na feed. Uma feiticeira lá de, não sei, de algum negócio assim. Que dá conselhos e faz vídeos, estava lá. Clique. Aqui da igreja, curtiu. A pessoa aqui da igreja só curtiu. A feiticeira. Ela faz trabalho para separar a gente, para matar a gente, para botar doença em gente, para matar criança. Aí a pessoa está na hipergraça, vai lá, vou curtir, tudo é de Deus. Todos aqueles que estão aqui hoje, que estão incomodados com o que eu estou falando, ou você está na religiosidade ou na hipergraça. A intenção era essa mesmo, de acordar, de alertar, mudar a sua rota. Arrependei-vos, mude a vossa mentalidade e venha para a mentalidade do reino, e não de invencionice, não de besteirada. Vem para a mentalidade do reino de Deus. Aleluia. Escuta essa. Alguns defensores da hipergraça argumentam que os cristãos não estão mais sobre a lei do Antigo Testamento, que pode levar a uma falta de respeito pelas normas e princípios bíblicos. A lei é perfeita: não matarás, não adulterarás, não roubarás, vai adorar só a Deus e mais ninguém, não vai se prostrar para nenhum Deus ou imagem no céu ou na terra, só não adulterarás. Só que agora chegou a graça. A hipergraça fala que tudo pode, mas a graça não. Sabe o que Jesus falou? Disseram para vocês que quem adulterar está errado? Eu vou dizer para vocês que a graça é pior. Só de olhar já adulterou. Você achou que a graça ia ser leve? É mais pesado que a lei, irmão. Nisso Jesus prova que nenhum de nós consegue cumprir nada disso. E se não for pela misericórdia e reconhecer que a gente é pecador, nós estamos, lascados. Jesus não falou? Você vai conhecer eles, sabe como? Pelos seus frutos. Fala assim comigo: pelos meus frutos eu me conhecerei. E a graça, ela tem um foco excessivo no bem-estar emocional, sucesso pessoal, busca pela santidade e obediência a Deus. Estamos na época do wellness. Wellness é a época do bem-estar, todo mundo quer ser servido. Eu lembro na igreja lá em cima, no início lá, a pessoa sentada fazia assim, Aí a diaconisa corria lá, e ela pegava água e levava. Você só pode parar. Se for para uma senhora, uma mulher que está com um bebê no colo, uma pessoa que tá, mas não vai ficar, aqui não é restaurante não, ficar, garçom, me traz uma água. Porque todo mundo quer ser servido, não é? Engraçado que igreja é um lugar de servir a Deus e as pessoas. A pessoa quer vir aqui ser servida. Não gostei da mensagem hoje.
Um cara chegou assim: pastor, não gostei do culto. Falei: quem disse que o culto é para você? Foi para Deus, irmão. Não interessa se você não gostou, não, foi para Deus. Não gostei do culto. Até uns caras chatos, não tem, né? Meu Deus. Sabe o que é isso, Carlinhos? Sabe o que é? Quem não ganha alma tem que arrumar problema. Quem não serve arruma só problema. E aí a hipergraça traz um problema que é dos desigrejados. São pessoas que não tiveram decepções, algumas coisas na igreja, não quer mais saber de igreja. Como se a escolha de Jesus de edificar uma igreja foi uma escolha errada. Fala mal do corpo, mas depois quer estar conectado ao cabeça. Hipergraça. Onde eu tiver, eu sou igreja. Não, você é só um membro. Juntou aqui, agora você é igreja. E o que dizer da igreja contemporânea? Você ouviu falar dela? Irmãos maquiando e usando saia para ir no culto. Irmãos. Quem já viu isso? Só eu que estou vendo, irmão? Gente, será que é só eu que estou vendo? Invalidando a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos carnais. Você sabe que saiu uma pesquisa, por que os jovens estão sendo muito atraídos pelas religiões de terreiro? Porque todos eles dizem: aqui no terreiro eles me aceitam como eu sou. Posso fazer o que eu quiser. Deixa eu dizer algo para você. Você pode chegar aqui como você quiser, venha como está, mas não permaneça como está. Porque a graça te transforma, mas não te dá o direito de viver uma vida porca e achar que está tudo bem. Amém? Ai, ai. Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Jota, vem cá. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que fizeram com a tua graça? Fecha os olhos. Fecha os olhos. O que fizeram da tua graça? Tiraram a graça dela. Usam a graça para pecar e não se arrepender, e se escondem nela. O que fizeram da tua graça? Tiraram a graça dela. Usam a graça para pecar e não se arrepender, e se escondem nela. A graça, você recebe de graça, mas ela não foi de graça. Quando eu abuso da graça, eu estou cuspindo naquele que estava na cruz, que deu a sua graça, mas tem limites. Eu estou cuspindo no sacrifício, quando eu estou na hipergraça. Porque a graça chega para mim de graça, mas custou o sangue dele. Custou o sacrifício dele. Curva a sua cabeça, feche seu olho. Pai, que as criptonitas da religiosidade e da super e hipergraça não invadam o coração deste povo maravilhoso que está aqui, que tem um futuro tão promissor, que tem tantos sonhos maravilhosos para realizar, famílias a ser formadas, filhos para nascer, filhos para ser criados, que eles possam, Senhor, neste lugar gozar da liberdade do Espírito Santo, conhecendo a verdadeira palavra, a mentalidade do reino, numa vida que vale a pena viver, num cristianismo que vale a pena ser cristão.
num lugar que você pode chamar de o seu melhor lugar, porque é o lugar onde a palavra é pregada e não precisa de subterfúgios e exageros para que ela venha ao nosso coração, mas ela vem porque o próprio Espírito Santo é quem testifica da palavra e nos muda e nos traz para uma vida nova, uma vida cheia de poder, de visão, uma vida de inteligência e sabedoria vinda dos céus. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.